Espelho, espelho mãe. 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 Porque você também merece um momento só seu. Olá, bem-vinda a mais um episódio do podcast Espelho, Espelho Mãe. Eu sou a Lívia Haddad. Eu sou Cris Vasconcelos. Eu sou a Jamile Castiglione. E eu sou a Mariana Bicalho. Hoje nós vamos falar sobre o nosso principal tema, o que você faz por você. Lá no Mães de Jundiaí e no Espelho, Espelho Mãe eu ouço diariamente a palavra culpa, bem grande, em caixa alta. Não faço nada sem meus filhos, não faço nada por mim mesma, me sinto culpada. Eu acredito que as meninas aqui também já passaram por isso e vão falar um pouquinho daqui a pouco. Esse é um dos principais motivos para que as mães se esqueçam de si mesmas, principalmente depois da maternidade. Mas a gente está aqui para te falar, você não tem culpa nenhuma. Se cuidar é um ato de amor e as mulheres precisam se libertar urgente deste julgamento. Ou você acha que a gente vai largar nossos filhos sozinhos, com fome, sujos e sair aí pra curtir a vida doidado? Não é bem por aí. A gente quer curtir a vida, mas nunca, de maneira alguma, deixando o filho por aí largado. É esse o ponto que a gente vai chegar. Então para de se preocupar com o que os outros vão falar de você, se você é péssima mãe, se você é isso, porque você tá fazendo coisas sem seus filhos. Não. E pode acreditar que depois que você se acostumar a ter uns minutinhos ali só pra você, você vai querer muito mais. Antes eu vou começar dando meu oi pra Mari, pra Mili e pra Cris. Oi, meninas! Olá! Olá! Oi! E eu já vou, na largada do programa, perguntar pra vocês se vocês já tiveram ou ainda têm medo do julgamento, né? Por se cuidar, por ter uns minutinhos ou umas horinhas aí do dia pensando só em você. Eu não tenho mais, mas no começo eu tive muito, porque é uma coisa muito importante pra mim. E quando a gente tem, né, o bebê, não sei, eu não tenho dois, a Mari depois pode falar sobre isso, mas acho que a mãe de primeira viagem é mais ainda, né? Você vira uma chavinha ali e daí você vira só mãe. E você tem que ter esse cuidado. Só que a sociedade, ela tem um olhar tão julgador pra cima da gente, né? Que eu entrei numa paranoia de que eu comecei a me perseguir, assim. Eu achava que as pessoas estavam me julgando, até que eu percebi que não, que esse olhar julgador era meu mesmo, de mim pra mim. E foi o pior pra mim, mas hoje eu já não tenho mais isso. Hoje eu já lido melhor com essa situação, porque eu preciso, faz tão bem que não vale a pena ficar com esse sentimento. Mas sim, já tive esse medo de ser julgada, me senti julgada e me julguei muito. Eu acho que eu tive julgamento de todos os lados, assim. As pessoas me julgavam mais por eu não ter ânimo pra me cuidar. Porque eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito de cuidar de mim. Mas quando veio a depressão, eu não tinha esse desejo. Não se enquadrava em mim mais colocar as roupas que eu usava. Na verdade, eu nem sabia que tipo de roupa eu queria me enquadrar. Não se encaixava em mim pintar a unha, né? E não adianta você fazer porque alguém tá te pedindo pra fazer, porque vai lá, faz e vai ser bom. Porque você não sente a vontade, você não consegue ostentar aquilo. Hoje não, hoje eu consegui me livrar dessa culpa. E era uma coisa tão assim que às vezes dentro de casa, numa sexta-feira, tomar uma cerveja. Eu me sentia eu tava sozinha. Eu e marido e filho. Tomar uma cerveja eu sentia que era... Nossa, gente, que coisa feia, será que... Né? E a gente carrega isso de uma forma tão pesada dentro da gente... Mas, ô Cris, você tinha medo do julgamento, o seu próprio julgamento, ou você achava que as pessoas... Meu julgamento. Eu achava que eu ia simplesmente tomar um copo de cerveja e ia cair no meio da cozinha ali, estatelada, pronto. E, ai, meu Deus, não me cabe, é imoral, né? E não, então assim, me livrar desse processo, né? Meu santo terapeuta que me ajuda todos os momentos, né? Foi uma coisa bem complicada. Ainda sigo quebrando vários padrõezinhos dentro da Cristiane nessa reconstrução, mas tem me feito muito bem. Eu nunca tive medo de ser julgada, acho até que por um pouco de ignorância da minha parte, porque quando eu fui ter o Lucas, que é o meu primeiro, eu não sabia que existia essa coisa louca de todo mundo julgar as mães, gente, porque é uma loucura isso, né? Uma loucura mesmo.
E ao mesmo tempo também, eu tinha muito certo dentro de mim, assim, que eu ia ter meus filhos e que a minha vida ia continuar sendo a mesma. Nessa parte, foi uma doce ilusão, né? Mas assim, eu sempre achei que eu não ia ser eu que ia ter que me ajustar. Eles estavam chegando, eles que iam ter que encaixar na minha rotina e na minha vida, assim. Então, acho que é um pouco disso. Eu não sei se fui julgada, mas nunca me senti julgada também. Ai, o que é ótimo, né? Vamos combinar. Com certeza. Porque você se blinda e vive sua vida do jeito que eu acho que tem que ser vivida mesmo, né? Eu acredito muito nessa questão de que o pior julgamento é o nosso mesmo, né? É a gente ficar achando coisas da gente que não são verdade, que a gente sabe que são verdades, porque acha que o outro vai pensar isso. Exato, e vira uma noia, né? É um absurdo a gente ficar preocupado com isso. Eu sempre achei que, desde pequenininha, eu achava que eu era julgada, enfim. Mas é um processo mesmo. Aliás, é um processo tão grande que eu vou emendar a minha pergunta seguinte, o meu comentário seguinte, já até numa parte aí que a Cris falou. Terapia. Uma das coisas que mais me ajudou nesse processo todo, principalmente de autoconhecimento, porque o autocuidado requer muito autoconhecimento, é a questão da terapia. Eu comecei a fazer terapia em 2015 e foi assim, ligou a chavinha de uma pessoa que era quem eu queria ser, quem eu era e quem eu jamais imaginei que eu pudesse tirar isso pra fora, assim, ser a Lívia empoderada, mulher, capaz de falar não aguento mais, não quero mais isso, né, os nãos que a gente às vezes precisa falar e fica com medo, me sentir à vontade pra sair e falar assim, hoje eu vou fazer minha aula de dança, hoje eu vou sair tomar uma cerveja, Beatriz tá almoçando aqui comigo, a gente não vai sair de casa porque a gente tá em tempos de pandemia, vou tomar minha cervejinha aqui, ela toma o suquinho dela, não tem problema nenhum, sabe? É um momento assim, só meu e dela, ou quando meu namorado tá com a gente, aliás, um beijo, né? Porque ele vai ouvir. Inevitavelmente ele vai ouvir. Mas eu acho que a terapia me ajudou muito a me reconstruir, a me reconhecer, acho que a palavra é essa, a me reconhecer como a Lívia que eu sempre quis ser. Eu nunca fiz terapia, mas eu morro de vontade e eu sei que eu tenho essa necessidade. Porque apesar de eu ter melhorado muito com essa questão de me sentir julgada, mas eu ainda tenho algumas questões que eu sei que eu preciso melhorar e eu hei de fazer terapia. Começarei em breve. Eu e a Lívia, a gente tem conversado muito sobre isso. Muito! Sim, e eu sei que é importante. Eu sei que é um presente, né? Nosso pra nós mesmas, então farei. Eu acho que terapia todo mundo devia fazer, todo mundo do mundo devia fazer. Exatamente, mesmo quem acha que não tem problemas pra resolver. Eu não faço atualmente, eu fiz antes de ser mãe, inclusive. Mas eu acho que o processo de autoconhecimento também, que consequentemente a gente chega no autocuidado, ele tem várias formas. E depois da maternidade, o meu autoconhecimento foi muito dentro do Mames mesmo, através das discussões que a gente levantava lá e tal, e me fez me enxergar e me aprofundar em mim, assim, sabe? Terapia pra mim foi um casamento. Eu já havia feito, mas o método não se encaixava comigo de forma alguma. E existe isso, você precisa ter um encaixe com o método daquele terapeuta, né? Isso é essencial, isso é importantíssimo que as pessoas saibam. Não, e assim, você fala assim, às vezes você pode falar assim, terapia não funciona. Não é que não funciona, é que você não encontrou um método que vá exatamente adicionar os seus gatilhos e que vá trazê-los à tona e resolver. Porque também não adianta trazer à tona e deixar lá, né? Eu tinha uma terapeuta que ela trazia tudo à tona, não resolvia nada e eu queria sair correndo, batendo no mundo. E não é isso. Pior ainda, né? Não. Eu tava ficando mais revoltada do que tudo. Hoje não. Hoje a pessoa que me acompanha a maneira dele enxergar o mundo tem tudo a ver comigo. Na primeira sessão, a primeira frase que ele me disse, que eu tava no processo de mas agora eu amo falar sobre maternidade, eu quero ajudar as mães, mas eu só vou falar sobre isso, o que as pessoas vão achar de mim? Ele falou assim, mas qual o problema de você ser uma militante da maternidade? É mesmo, não tem problema nenhum, eu quero ser essa pessoa no mundo. E aí foi quando ele começou. Cris, na verdade, terapeuta não resolve, né? Quem resolve é você. É a gente ele vai mesmo, facilitar, exatamente. ele facilita isso, ele te dá ferramentas pra isso, mas quem tá resolvendo aí é você. Mas tem gente que coloca umas ferramentas pra você que, tipo, te entrega ao contrário, né? Tipo, te entrega a tesoura
com a ponta virada pra você, em vez de te entregar o cabo. Não é assim, peraí. Mas é muito disso que você falou, Cris. É a questão de você encontrar um profissional. Porque, assim, antes de ir pra terapia, eu achava que existia só você vai no psicólogo. Não, tem o terapeuta comportamental, tem o psicanalista. Então, assim, você precisa encontrar o caminho que vai... E acho que também vai na questão do teste, né? Porque eu dei muita sorte. Eu não posso nem reclamar que eu dei muita sorte de encontrar a terapia comportamental e cognitiva comportamental e a minha psicóloga, que eu tô com ela há 5 anos. E, assim, ela me deu as ferramentas do tipo... que eu ficava com raiva dela. Que, assim, ela me trouxe verdades. E é muito difícil lidar com verdades, principalmente verdades suas, né, internas. Então, isso que você falou, Cris, de a terapia não funcionou. Não é que a terapia não funcionou, é que você não encontrou o caminho certo, a pessoa, talvez o profissional que se adeque melhor ao que você tá precisando. Existe isso mesmo, é importantíssimo. Eu fui no terapeuta uma vez, aí eu entrei, ele tava com uma calça xadrez e uma blusa florida. Tipo Agostinho Carrara. Gente, eu não conseguia. Como é que eu ia fazer terapia com alguém que veste xadrez com florido? Tipo, ele só pode ser muito louco. Não! Imagina se ele estiver ouvindo a gente. Aí, né, eu voltei no psicólogo, né, ele pegou e falou assim, o que o psiquiatra falou? Eu falei assim, não sei o que ele falou, porque eu só conseguia prestar atenção no xadrez com florido que ele tava usando. Aí ele fez assim pra mim, eu te entendo. Então, você tem que encontrar alguém que se enquadre dentro daquilo que você espera, até a roupa. Tá chorando, gente. E, bom, a gente falou um pouco da terapia, né, que todo mundo acha importante. A Mili, eu vou continuar puxando a orelha dela, não tem jeito. Parei em breve, pode continuar. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho mais sobre cada autocuidado. O que vocês fazem? A gente tá em pandemia, mas independente de pandemia ou não, tem alguma coisa que vocês mais gostam de fazer pra ter o seu tempinho? A Cris, acho que tem alguma coisa muito legal. Ai, gente, tomar caipirinha. Faz tanto tempo que eu não tomo, mas eu amo. Nossa, caipirinha também. Sozinha, de boa, aquele copo só pra você, com aquele canudo bonito. Não, pra mim isso daí é um momento meu, assim, adoro, né? E fazer a unha com a minha manicure, porque ninguém faz igual a ela, e fazer meu cabelo. Tudo que eu preciso em dias normais. Aliás, a Mari tá devendo a receita do Moscou Mule. É Moscou Mule que fala? É. Ela passou pra mim. Eu passei. Como assim? Ela errou, em vez de mandar no grupo, ela mandou pra mim. E como eu sou egoísta, eu guardei só pra mim. Bacana, bem bacana vocês. Gente, ela fez até um vídeo uma vez do marido fazendo pra ela lá. Fez até propaganda do homem lá de Minas que vende todos os Paranauê pra poder fazer o Moscou Mule. Meu post. Gente, eu tenho copo, então o resto vocês precisam me passar, porque o copo que eu acho que é o mais difícil de você ter, assim, né? Exatamente. Do nada eu tenho. O resto é fácil, vou te passar. Por favor. E o que você faz, Mari, pro seu autocuidado? Qual é a coisa que você mais gosta, assim? Então, a coisa que eu mais gosto pro meu autocuidado, eu tô impedida de fazer nessa pandemia, que é estar com os meus amigos, com as minhas amigas. Mas eu tava pensando aqui, e gente, tem uma coisa tão simples e tão fácil de fazer, que é exercer a gratidão. E tão poderosa, que isso é autocuidado. Uhum. E todos os dias eu faço isso. Gente, minha criança chegou aqui. Eu vou narrar que a Cris tá fazendo coração pra mim. A gente tá fazendo em pandemia, mas a gente tá se vendo, tá? Vocês não estão vendo a gente, mas a gente tá se vendo. E tem a participação especial do Henrico. Gente, ele chegou aqui e ele tá chorando porque ele não pode ficar junto comigo. Pega ele no colo um pouquinho, Mili, não tem problema. Vem aqui um pouquinho pra ver as amigas da mamãe. Vem aqui. Oh, pecado. Ele magoou, gente. Vem aqui, minha criança. Ai, que coisa Ai, mais linda. Fala oi pra elas, bem. Oiê. Quer tentar com ele aí, Mili? Vamos lá. A questão do meu autocuidado eu gosto muito de cuidar do meu corpo, vocês já sabem, estão carecas de saber. E na academia, pra mim, é essencial, assim.
é crucial pra minha vida. E agora o que eu tô fazendo é treinar em casa. Não é a mesma coisa, não fico feliz da vida fazendo isso, mas é o que tá me ajudando a manter a sanidade mental, assim. É essencial pra eu seguir, né, sem aquela rotina que eu tinha antes. E ter um momento sozinha, comer minha pipoca, assistir um episódio de uma série, pra mim é o que eu preciso pra ser feliz. E isso da pipoca já é, assim, desde que eu me entendo por gente, eu como pipoca e assisto um programa favorito. É coisa minha mesmo. Pra mim, comer pipoca é ritual. Então, meu autocuidado principal, além, né, da academia, é a pipoca. Não adianta. Pra mim já é a dança, e eu tô desesperada porque eu não tô indo pra aula de dança, então tá me fazendo muita falta. Mas, na pandemia, aconteceu uma coisa que eu não imaginei que fosse acontecer comigo, que é assistir séries. Você não assistia? Olha, eu não assistia. Se me perguntar de qualquer série, a única série que se você me perguntar eu vou falar que eu assisti do começo ao fim foi Gilmore Girls. Que também acho super empoderada, Adoro. acho ótima, Nossa, aliás, fica aí a dica já. Agora, eu assisti tanta série que eu comecei a ficar preocupada de quando vierem as próximas temporadas de todas as séries que eu tô assistindo, eu não vou dar conta de continuar. Como? Como que a gente vai fazer? Eu tive essa preocupação também. Eu assisto várias ao mesmo tempo. Ai, eu desisto tanto de, assim, algumas temporadas, porque acontece algumas coisas, eu falo, não, você não me pega na próxima temporada não, colega. Aí eu já risco, eu anoto e faço um xizinho vermelho lá que falo, essa aqui não quero mais você e deixo de lado. Mas eu tenho toque com série começada. Sabe quando fica assim, aquelas começa e não termina? Eu tenho toque com isso. Série pra mim é o primeiro episódio. Eu já assisti uma indicada pela Cris, já assisti a Emily em Paris, que a Mili indicou esses dias lá no próprio Espelho Espelho Mãe. São todas as séries, não, tirando Sex Education, que eu assisti também, mas é bem juvenil, mas eu acho super válido. Mas as outras, todas as séries que eu tenho assistido é sobre mulher, ou mulher empreendedora, mulher empoderada. E agora eu quero assistir Annie with You. Amo! É muito linda! Que todo mundo fala. Não assisti ainda. E eu não consegui. Quando eu vi que o primeiro episódio tem 1h30, não sei se é isso mesmo, mas pelo que eu vi lá no Netflix, é 1h30, e eu preciso calcular esse tempo dentro da minha rotina de pandemia. Mas olha, tem me feito muito bem. É um momento que, assim, a Beatriz vai pro quarto e eu já ligo. Essa Emily em Paris, ela é muito curtinha, então ela acaba muito rápido, assim, né? Os episódios são muito rápidos, dá pra você até maratonar. Eu assisti em 3 dias a primeira temporada, de tão curtinha que é. É bom pra mim, porque também achei que vale muito pela experiência com marketing digital, tem toda essa pegada que super vale também. Mas, assim, eu acho importantíssimo, sendo em pandemia ou fora dela, a gente ter esse autocuidado, a gente ter coisas que a gente gosta e fazer de preferência sozinho. Sozinhas. Tem que ser sozinha, com gente. certeza. Assim, sozinha sem filho. Às vezes até... não, mas eu tenho necessidade de ficar sozinha mesmo. Sem filho, sem marido, assim. Alguns momentos, lógico. Tem aqueles momentos que a gente precisa lá do companheiro. Tem momentos que a gente precisa do filho. Mas eu preciso muito... eu também tenho necessidade de ficar sozinha em alguns momentos. Mas eu pensei mais igual no meu autocuidado. Meu autocuidado tem a ver com a vida social, com as suas amigas, né? Então né? eu tô rodeada de gente. Sim. Mas e sozinha, filhos. Mari? Hã? E sozinha? O que você gosta de fazer sozinha, Mari? Sozinha. Sozinha? Eu gosto de ler, eu gosto de assistir série, eu gosto de comer brigadeiro, chocolate. Mas assim, deixa eu falar uma coisa do chocolate, do brigadeiro também, porque tem muito... A gente tem que saber também o que é fuga e o que é prazer, né? Boa. E às vezes eu sei que eu como o chocolate pra me dar uma sensação assim de ai, nossa, foi tudo tão chato hoje, eu mereço um chocolate, uma compensação. Isso não é autocuidado, né? Autocuidado é igual eu fiz ontem. Ontem eu esperei todos os 2 dormirem, todos, parece que eu tenho 10. Mas parece mesmo. Eu esperei os 2 dormirem e fui lá e fiz meu brigadeiro, sabe? Pra comer sozinha. E sobrou, gente, hoje, e eles nem sabem que tem brigadeiro aqui. Hoje eu vou comer de novo, quando eles dormirem de novo. Então, assim, foi pelo prazer, sabe? Então, aí foi um autocuidado, não foi uma fuga, né? E
Eu queria falar uma frase que eu comentei aqui e a gente precisa muito falar sobre ela. O amor próprio não tira o amor ao próximo. Não é verdade, porque é o que eu falei até no início do programa. As mulheres acham, e eu já percebi isso, principalmente na internet, que as pessoas têm coragem de falar tudo e mais um pouco, que vão largar os filhos aí pra curtir, que a gente larga os filhos aí pra curtir. Desculpa, mas eu deixo meus filhos... meus filhos, olha, eu tenho uma só, tá? Eu deixo a Bia... ou com os meus pais, que eu tenho plena confiança, porque a Bia fica com eles desde que ela nasceu. Ou com o pai, quando é o dia também do pai ficar com ela. Então, assim, não deixo passando fome, não deixo em casa sozinho com 6 anos de idade. A gente tem todo cuidado pra poder... Não é que você vai abandonar os filhos e viver a vida, curtindo a vida doidado, como eu comentei. O que vocês acham disso? Principalmente desse pensamento, né, de que você se cuidar significa que você não liga pro outro. Eu acho que essa frase tem que viralizar. Tem que viralizar dentro dos grupos de mães, assim, né? É muito importante, assim, é uma frase simples e muito profunda, né? Porque é justamente isso. Ela derruba toda essa culpa, né? Que a maternidade traz. Então, assim, vamos fazer essa frase viralizar, porque é muito importante ter essa consciência. Acho que a gente só consegue cuidar do outro quando a gente tá bem cuidada. Exatamente. É isso. Se o seu interior... Você só consegue amar o outro quando você se ama. Muitas vezes as pessoas falam assim, esse relacionamento não estava bom, eu preciso encontrar um novo amor. Você não vai encontrar um novo amor enquanto você não se apaixonar por quem você tá lá dentro, porque se você não sabe nem o que você quer, se você não se conhece, se você não se ama. Então, assim, eu acho que para você se dedicar, ter um tempo de qualidade junto com seu filho, com a sua família, é importante você estar bem cuidada lá interiormente, seja comendo pipoca, seja fazendo academia, seja comendo chocolate, seja vendo série, mas faça por você alguma coisa. Exatamente, isso reflete, né? O cuidado com a gente reflete em todo mundo que tá perto, principalmente nos nossos filhos, né? Exatamente, são os mais afetados, né? Quando a gente não tá bem, são eles que vão sentir. Exato. Nós somos os primeiros a sentir a fúria, vamos dizer assim, né? E é muito importante que a gente esteja bem para que eles fiquem bem. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco a mais. O que vocês gostam de fazer acompanhadas? Ou só do marido, ou com os filhos? Porque eu acho que a questão, por exemplo, a Mari falou, eu gosto de sair com as minhas amigas. Mas existe o autocuidado um pouco também de você ficar com o marido, com o namorado e com os filhos, fazer coisas pra você com eles também. Sabe o que... Ir no shopping. Sabe o que eu... Gastar. Eu acho assim, o que eu tenho feito? Isso é muito uma coisa da autoobservação mesmo, né? Mas eu tenho anotado, eu tenho tomado nota, principalmente aqui na pandemia, agora na pandemia, o que me dá energia e o que me tira energia. Eu acho que é um exercício muito legal para esses momentos que às vezes a gente tá com uma energia baixa e precisando dar uma energizada. Vá lá no seu caderno, vê o que você fez um dia que te deixou animado, que te deixou feliz, sabe? Assim, eu não sei te falar. Eu tenho a minha listinha aqui, né? Ouvir música alta, estar com meu marido. Agora não, mas viajar, sair pra jantar, isso tudo me dá muita energia, né? Eu acho que a gente tem que entender o que é bom pra gente. Eu gosto de viajar com eles. E não digo viagens longas, viagens, né? Que a gente se programa, tal, de férias. Eu gosto de passear aqui pela região. A gente tá aqui numa região, né? Eu tô numa região muito gostosa, com vários hotéis fazenda, cidades turísticas. Então, assim, eu gosto de sair um domingo de manhã e voltar só à tarde, porque a gente passou o dia numa fazendinha, a gente almoçou num lugar diferente. Então, assim, o que eu mais gosto de fazer junto com eles é isso, é poder passear. Infelizmente não tá dando, né? Mas em breve voltaremos. Uma das coisas que eu tenho gostado muito de fazer é pizza em casa. O Hugo, os pais dele são italianos, então quase todo fim de semana, quando ele vai pra casa, tem massa de pizza. Então, nossos fins de semana dentro de casa são regados a pizza. E quando ele não vai, eu inclusive eu e a Bia continuamos fazendo, assim. Eu acho isso super gostoso, porque virou quase que uma tradição de pandemia, né? Todo sábado a gente faz pizza junto. Às vezes a Bia vai pra fazer
fazer com a gente, coloca o molho e tudo mais, às vezes não. Mas a gente senta, é a hora que todo mundo senta junto pra comer, é gostoso, assim, sabe? Fora da pandemia, eu gosto também dessas, de dar uma escapada, sabe? Eu tô com muita saudade de ir pra praia, sabe, assim, pôr o pé no mar pra poder nem fala. deixar aí todo o cansaço, todo o estresse que a gente tem, né? Tentar energizar, mas também já fez 7 meses que a gente tá nessa, sem previsão de quando acaba. Então a gente tem que lidar com o que tem. E como eu comentei no começo do programa, nós estamos gravando durante a pandemia. Então a gente tem que proporcionar o autocuidado em família e particular no meio de tudo isso. Gente, às vezes é tomar um banho mais demorado, sabe? Exatamente. Às vezes é só isso. Ai, aquele creme maravilhoso que você passa depois do banho, né? E você já fica, ai, que delícia. O chuveiro um pouco mais quente. Ou até quando todo mundo dormiu, né? Vai, faz a bebida que você gosta, vai assistir um filme que você tava afim, né? Vai fazer uma coisa por você, dá pra fazer, né? Não é simples, não é todo dia, mas dá pra organizar. Nossa, do mesmo jeito que aconteceu muita coisa pesada com a gente nesses últimos meses, né? De ter que enfrentar muitas coisas. Eu acho que eu enfrentei muitas crises de ansiedade, não sei se vocês também passaram por isso, mas, por outro lado, a gente também aprendeu muita coisa, né? Aprendeu a lidar com muita coisa. Eu tô vendo uma evolução da Beatriz que eu tô super surpresa, assim, positivamente surpresa, sabe? Ela só dormia no quarto se tivesse alguém no quarto com ela. Hoje ela já dorme sozinha, sabe? Assim, umas coisas que eu achei que ia demorar muito, e com esse tempo de todo mundo isolado, a ansiedade batendo, o estresse de ficar o tempo inteiro, né, em casa. E não, a gente conseguiu virar umas chaves aí super importantes nas nossas vidas, minha e dela. Tanto que hoje eu consigo assistir as séries todas que eu tô assistindo por conta disso, porque senão, antes eu dormia, eu ia fazer ela dormir antes que ela, entendeu? Eu ainda tô nessa. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho importante a gente falar quando a gente fala de autocuidado. Que autocuidado é isso tudo que a gente conversou. Acho que todo mundo conseguiu perceber que pra cada uma é uma coisa, pra cada uma coisa funciona bem. Eu tenho muito medo que o autocuidado se torne mais uma imposição, mais uma coisa pra mãe, pra mulher se sentir cobrada. Exatamente. E não é isso. O autocuidado não é isso, gente. O autocuidado é você descobrir o que te faz bem, que te dá energia, nem que seja 5 minutos, o que for o que você der conta, mas fazer algo por você. Eu queria registrar isso. Você quer ser minha amiga, Mariana? Hã? Você quer ser minha amiga? A gente já é. Preciso de gente assim na minha vida. Mas é importantíssimo isso que a Mari falou, porque a gente fica falando, e assim, não adianta levar isso como uma imposição, né? Como uma obrigação, porque não tira todo o sentido do processo, né? Exato. Perde todo o sentido. Eu quero agora, já que a gente falou de filmes, séries, a gente vai pra nossa hora da dica. Quero saber o que vocês, se alguém escolheu alguma indicação de alguma coisa sobre autocuidado. A minha dica é... Mamãe, compre um creme novo. preciso fazer uma ave. Tivemos uma invasão de filhos agora. Henrique, Bernardo, da Cris, o Henrico, da Jamile. Ele tá falando que ele precisa ter uma ave, então... Mas a minha dica é: junta aquele dinheiro ali no cantinho e compra aquilo que você... Sabe, aquele creme que você gosta, que tem aquele cheiro bom, sabe? Mesmo que tenha um tempo que você não use. Aquele óleo 5.000 fases que deixa o seu banheiro inteirinho encebado, mas que você adora passar no corpo. Faça isso por você pelo menos uma vez por semana, que a gente consegue respirar nesses momentos. Eu quero indicar aqui um podcast que eu já indiquei lá no Instagram, né, do Espelho Espelho Mãe, que é o Bom Dia Óbvios. É um podcast que eu escuto já tem um tempo e ele é totalmente voltado ao autocuidado feminino. Não fala sobre maternidade, o foco desse podcast não é maternidade, mas tem uns 2 ou 3 episódios focados nesse assunto. Mas, assim, ele é totalmente voltado ao autocuidado, então toda mulher deveria escutar, eu indico. Maravilha, então todo mundo, depois que ouvir o podcast Espelho Espelho Mãe, né, corre lá pra procurar a dica da Mili.
Mas o essencial é você entender exatamente todo esse contexto de o autocuidado não deve ser imposto, exatamente como a Mari falou. Ele deve ser pensado com carinho, com amor próprio, né? O amor próprio não tira o amor ao próximo. Então, eu acho que as pessoas precisam parar de se julgarem e de se sentirem julgadas. Porque mesmo que elas sejam julgadas por qualquer motivo que seja, elas entendendo qual é o propósito de vida delas e sabendo como ela cuida dos filhos, é isso que a gente precisa levar adiante, sabe? Fecha os ouvidos pra coisas demais, né? A gente não precisa de coisas demais. A gente tem muita noção do que a gente faz pelo nosso filho e por nós. A gente nunca vai fazer coisas por nós que sejam maléficas pros nossos filhos, pra nossa relação, que é essencial ter um parceiro que entenda também, que respeite, né? Entender nem sei se é o caso, mas pelo menos, no mínimo, respeite que você precisa desse momento, né? É importantíssimo toda a família ter, inclusive as crianças, às vezes elas precisam ficar um pouco sozinhas ou fazer uma brincadeira que elas gostem, o marido também, o companheiro. Então é essencial a gente sempre pensar nisso. Valeu, meninas! Exatamente. Demais. Valeu muito. Muito obrigada a todo mundo que escutou. Não perca o próximo. E com a apresentação de Lívia Haddad, Jamile Castiglione, Cris Vasconcelos e Mariana Bicalho, produção de Lívia Haddad e gravação e edição da VBF Comunicação, o podcast Espelho Espelho Mãe fica por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá! Até. Tchau. Espelho, espelho mãe. Espelho, espelho, mãe. Porque você também merece um momento só seu.